Olá, sejam bem-vindos ao nosso Conversa com o Especialista. Hoje eu vou ter o imenso prazer de receber Felipe Luzini. Felipe Luzini, ele é profissional de educação física, ele trabalha com corrida há mais de 6 anos e ele é especialista em exercício físico para grupos especiais. Hoje o nosso tema é um tema que eu acho bem legal, que é da aposentadoria à corrida de rua. Não perde, chama as pessoas, se você já está por aí, chama, convida as pessoas pelo aviãozinho, ok? Que esse tema é muito legal. Tem muita gente que aposenta e acha que só está esperando morrer. E tem gente não, que já, vou fazer uma atividade física, ainda mais uma corrida que dá tanto prazer pra gente. Vou chamar o Felipe e a gente já começa. Olá, Felipe, seja Fala, Rafão. bem-vindo. Seja Beleza? muito bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Muito legal ter vocês por aqui. Gente que Muito já trabalhou obrigado. junto, já teve essa convivência diária aí. Muito bom. Exato. Felipe, você como um especialista em corrida, eu estava falando aqui com o pessoal que tem 6 anos já que você mexe com corrida, treinamento funcional. Então, é um prazerzaço conversar com você. E eu queria que você falasse um pouco para mim, Felipe. Primeiro, se apresenta um pouco mais. De repente, eu deixei passar algo. Você tem a especialidade, né, em educação física para grupos especiais, trabalha com corrida e é profissional de educação física, né? Mas você já Exato. trabalhou em vários lugares. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho sobre o que você faz e depois a gente começa o nosso tema. Beleza, beleza. Rafão, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, porque, cara, um quadro como esse daí, para mim, é uma honra participar. E, assim, eu me formei na UNB, formei em Brasília, trabalhei durante algum tempo, trabalhei 6 anos no Grupo Longevitar, né? 5 anos no Grupo Longevitar. E foi uma experiência excelente que aconteceu na minha vida, aprendi muito. E a gente ainda tem contato e tal, né? Mas. Diário. Exato. Mas isso acrescentou muito. Trabalho com corrida já há algum tempo também. Trabalho com corrida há 6 anos e essa experiência também vem em grupos de corrida, treinamento de consultoria online, treinamento presencial personalizado e isso daí agregou muito na minha vida. É, Hoje em dia, eu faço também trabalho de consultoria online, a gente faz treinamento físico para grupos especiais, então assim, para quem quer correr e tem algum tipo de problema físico, alguma restrição física, a gente faz também. Então, é mais ou menos isso que se passou durante esse tempo aí. Felipe esqueceu de falar que agora ele mora em Goiânia. Felipe parou de Exatamente. falar com a gente que ele resolveu morar em Goiânia. Esse Covid foi muito doido, né, Felipe? O Covid É, foi muito doido. exatamente, essa pandemia aí mudou muita coisa, principalmente na minha vida. Saí de Brasília aí, tô aqui em Goiânia, a gente está no trabalho remoto na Longevitar, não abandonamos de tudo, né? Mas o trabalho técnico, o prático, presencial, está suspenso. Até aqui em Goiânia também, aí em Brasília também está em lockdown, então tá uma coisa mais complicada. E aí o tema nosso é super pertinente, porque corrida de rua a gente não precisa nem de academia, independente de a gente estar nessa pandemia ou não, até, né, a gente sabe muita coisa, a gente vai conversar aqui. O fato da gente já não estar no Exato. lugar já é bem bacana. Mas, Felipe, vamos lá, eu queria conversar com você sobre uma das coisas que eu acho mais importante. As pessoas, eu estava falando até um pouco antes de te chamar, as pessoas, elas, tem muitas pessoas, né, na verdade, que elas passam a vida dela toda trabalhando e depois que ela acaba esse período de trabalho, ela acha que aposentou, praticamente vai ficar em casa de pijama. Já tem as pessoas que vão para a corrida de rua. Você recebe muitos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, como que é essa essência, como que você vê essa passagem, né, da pessoa ativa trabalhando e a pessoa que se aposenta e começa a correr. Exato. Antes de começar no tema corrida de rua de fato, né, vamos falar um pouco sobre a aposentadoria, que eu sou muito jovem, não vou me aposentar daqui muitos anos com tudo que for passando aí, mas a aposentadoria,
antes de eu começar, da gente soltar o tema, a gente soltou o tema e algumas pessoas vieram para mim e perguntaram, pô, mas eu posso começar a correr depois da aposentadoria? Será que rola? Eu tenho problema de joelho, tenho problema na lombar, será que rola? Calma, a gente vai ponderar tudo. Nessa live a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar dos casos específicos, não detalhar todos os casos específicos, mas a gente vai falar sobre quesitos pontuais aí que podem atrapalhar e pesar o custo-benefício. Então, como a aposentadoria. A aposentadoria é um processo que ele vem sendo construído de acordo com o decorrer da sua carreira, né? Então, não tem uma hora que você vira e fala assim, vou me aposentar e pronto, acabou. Não existe isso. Então, ele é uma construção. E a experiência que eu tive sobre aposentadoria e de conviver foi no serviço público, que eu estagiei 2 anos no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e lá eles têm um programa de aposentadoria bem interessante, que antigamente ele chamava Sempre é Tempo de Aprender. E o que esse projeto visava? Ele visava treinar, pegar essas pessoas nos últimos 3 até 5 anos para aposentar, eles pegavam essas pessoas, convidavam elas e, a partir desse convite, trabalhavam alguns módulos com elas. E esses módulos, eles abrangiam saúde física, saúde nutricional, saúde financeira, toda essa parte de saúde, tudo para a pessoa estar bem para se aposentar e não falar assim, pô, tô de pijama, vou ficar em casa para o resto da vida. Não. E aí um dos quesitos desse planejamento, desse projeto, que eu achei bem interessante, até hoje eles já soltaram um livro, o Grande Sartre aí, Edmilson Tibas, que você até conhece o Tibas é um dos coordenadores da parte física, que auxilia bastante nesse projeto lá. Então essa experiência que eu tive foi bem legal. E com o serviço público. Eu já tenho notícias que alguns órgãos públicos, como o TCU, por exemplo, tem programa de aposentadoria que ajuda essas pessoas nesse processo de aposentadoria. E num desses pontos que o projeto trata, tanto a saúde, que eu achei bem interessante, uma saúde de projeto de vida, que eles falam sobre o que é seu sonho, quais são suas vontades, o que você quer depois da aposentadoria, e além de projeto de vida, a saúde física, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Então, como é que eles abordam isso na saúde física num projeto como esse, né? Eu estou usando esse projeto como modelo, mas isso você pode trazer para a sua vida. Então, eu, da iniciativa privada, posso pegar e fazer as anotações. Então, para projeto de vida, vou fazer esse projeto. Então, elencar e fazer uma lista de coisas que você tem por objetivo depois de se aposentar. Claro, você vai ter mais tempo para aproveitar, mas além do tempo que você vai ter para aproveitar, você não pode deixar de levar em consideração os afazeres do dia a dia, as coisas que você tem para fazer dentro de casa, e querendo ou não, você vai ter mais tempo. Então, dentro desse projeto de saúde para aposentadoria, tinha a parte de saúde física. E como é que isso era trabalhado lá? Eu estagiei com a ginástica laboral há muito tempo e todo mundo pensa, ginástica laboral, mas o que isso tem a ver com a aposentadoria? Até mesmo antes da aposentadoria, isso é tratado dentro do tribunal, do órgão, vou colocar o tribunal, né, mas dentro do local onde é implementado o projeto, ele é tratado como que a ginástica laboral ela traz incentivos para essas pessoas começarem a fazer atividade física. Você, mais que ninguém, já sabe, trabalha com laboral e tem um projeto maravilhoso com a laboral, e esses pontos, esses quesitos, assim, você não vai lá e só faz o alongamento, tira a pessoa da inércia ali no momento. Você faz o quê? Você incentiva ela a praticar algum exercício físico, alguma atividade ou algum esporte fora dali. E esse ponto é que você pode trabalhar na aposentadoria da pessoa também. E num módulo que era saúde física, né, e saúde nutricional, eles tratavam exatamente isso. Pediam para os estagiários, para incentivar essas pessoas a praticarem exercício físico. Só que quando você fala prática de exercício físico, ela não pode ser generalizada, ainda mais para esses grupos, ela tem que ser um pouco mais específica. E exatamente isso que era orientado para essas pessoas, procurar orientação com um profissional adequado, não sair fazendo qualquer coisa, mas o incentivo era que a parte física não ficasse de lado. E isso daí conta muito para quando a pessoa se aposenta, ela continuar praticando exercício físico ou começar até mesmo a praticar exercício físico. E vocês aí,
do Grupo Longevitar tem como exemplo também várias pessoas que começaram depois de bem velhinhas e continuam até hoje aí, com seus 90, 96, 100 anos praticando exercício físico, e isso já começou depois dos 80. Então, esses pontos eu achei bem interessante nesse programa, nesses programas em específico, nesses módulos em específico, porque ele aborda a saúde geral assim do servidor e busca guiar esse trabalhador, essa pessoa que está ali dentro do órgão, para ela ter um projeto de vida e ter alguma coisa para fazer logo depois da aposentadoria. E logo depois da aposentadoria, a gente sabe que a vida ela não vai ter uma rotina. Então, se você tinha a rotina de acordar cedo, ir para o trabalho, sair do trabalho, vir para casa e fazer isso e aquilo, não vai ter mais. Então, ou você que gosta de uma rotina vai ter que criar uma rotina, e o exercício físico é de suma importância para poder fazer parte dessa rotina. Outra coisa também que é de suma importância é a alimentação balanceada e outros quesitos, outros hábitos de vida para prolongar essa vida depois de aposentado, porque não vai adiantar nada se você ficar aposentado e não continuar ou começar esses hábitos saudáveis, porque senão sua vida não vai durar muito. Então, já é mais comprovado que hábitos saudáveis vão trazer uma qualidade de vida maior com uma vida prolongada, né? Então, se você não trabalhar essa rotina, se você não fixar uma rotina, se você não estipular metas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E às vezes esse chegar a lugar nenhum vai diminuir ou encurtar a sua vida de acordo com o que você for fazendo, né? Então é mais ou menos assim, essa visão de aposentadoria que eu tenho e a experiência que eu tive dentro de um órgão público. E aí você fala, poxa, mas a iniciativa privada não tem isso, mas o que eu posso fazer para poder melhorar e buscar a aposentadoria de qualidade para a minha vida? Então, é iniciar isso. Iniciar a prática de atividade física, iniciar a alimentação balanceada. E isso não é da água para o vinho, então é processo, é hábito. Então, se você não criar hábitos, pequenos hábitos, até mesmo na hora de começar a alimentação balanceada, colocar pelo menos uma refeição no dia, balanceada. Na hora de praticar exercício físico, que é praticar pelo menos 15 minutos, o que a OMS prega são 50 minutos ou 150 minutos por semana, né, de moderado, ou 75 minutos de intenso, mas você já não vai começar disso de cara, então você vai começar com? Você vai começar com pouco. Então, não adianta você começar com muito. Então, até mesmo para se aposentar, você pensa, poxa, tem gente que fala que se aposentar já está perto de morrer. Não. A geração um pouco antes da sua, assim, ou na sua até, está se aposentando nos 50, 60 anos. A minha é que está lascada, bicho. Eu vou me aposentar lá para os 90, sei, olha lá. Então, e a saúde financeira vai contar muito nessa hora. Então, então isso daí faz parte do processo de aposentadoria. Vocês viram a discrepância de idade, né? A geração acima da minha é a minha. Eu usei a sua geração porque eu sei sua idade. Não vou sair contando, mas eu sei. Mas eu achei muito legal quando você dividiu comigo isso do STJ, né? Ter esse processo de aposentadoria. Que você viu, você estava lá com a gente durante muito tempo e você viu muitas pessoas falando assim, caramba, eu vou aposentar, o que eu vou fazer agora? Uma coisa que me incomoda quando eu atendo as pessoas em casa, Felipe, e esse programa eu achei sensacional, e a gente pode colocar um pouco na nossa rotina de vida, né, se eu for pensar, que a gente tem um contato muito direto com as pessoas, né? Exato. Então a gente pode conversar sobre isso. Tanto de gente que eu ouço falando assim, cara, depois que eu me aposentei, se eu acordo 7 horas da manhã, se eu acordo às 10, se eu acordo meio-dia, tanto faz, eu não tenho nada para fazer. E quanta gente se aposentou e ainda continua trabalhando. Vou usar o exemplo mesmo daqui de casa. Meu avô, por exemplo, ele foi começar uma faculdade, fez uma faculdade, uma pós-graduação, depois de aposentado, depois de 60, 65. Então, a vida não acaba ali na aposentadoria. E na maioria das vezes ela começa na aposentadoria, né? Na maioria não, em alguma parte das vezes ela começa na aposentadoria. Então esse exemplo aí é bem, bem interessante. E até mesmo aí dentro de alunos, igual eu disse, que começaram a praticar exercício físico depois de aposentado, e depois vem bem velhinho, e estão aí até hoje praticando e com saúde, né? 2 exemplos maravilhosos que você teve na sua vida. Aí, Felipe, eu quero falar um pouco sobre isso. Você falou assim, né, que as pessoas têm que começar aos poucos, né? Uma das suas falas, assim, que a gente sabe que ninguém começa do nada, assim. Então, ela tem que fazer um novo hábito. E esse novo hábito é o principal tema da nossa live, que é essa corrida na aposentadoria, né? Como começar algo novo. Fala um pouco pra gente. Exatamente. E como
o intuito dessa live é isso, é compartilhar o conhecimento e trazer o que nós temos de experiência para as pessoas botarem em prática no dia a dia, certo? Então, o começar aos poucos é exatamente como eu disse antes. A gente vai começar com pequenos hábitos. Então, se eu for colocar isso no exemplo prático da corrida, então eu vou começar primeiro com a caminhada. Num ritmo que eu fique confortável, que eu consiga conversar, esse vai ser o meu começo. Então, eu vou estipular um tempo. Se eu for estipular um tempo, eu vou estipular o máximo que eu conseguir, não até a fadiga máxima. Mas eu vou estipular um tempo, vamos supor, 10 minutos, 15 minutos de caminhada, e isso é 1% do seu dia, né? Então, se eu começar com esse pequeno ato de colocar a caminhada, já vai ser um grande salto. A gente já vai estar na frente de muita gente. E principalmente, vamos levar em consideração que a aposentadoria acontece daí a partir dos 60, que é a idade, como se dizer, de corte da terceira idade que a gente usa, né? Colocando isso em consideração, esses 15 minutos já vão fazer uma grande diferença na sua vida. Beleza. Partindo disso, eu vou usar o exemplo de que a pessoa esteja bem fisicamente, e isso tem que ser levado em consideração, não tenha nenhuma doença metabólica descompensada, descontrolada, então diabetes descompensado, ou com a hipertensão, ou com a pressão alterada, que ela não esteja controlada, ou qualquer outra alteração metabólica que não esteja compensada, mesmo que seja com medicamentos. Então, estou me sentindo bem, estou sem dores, vou começar a correr. Comece a correr. Vamos usar um exemplo prático. Vou colocar em pauta aqui minha avó. Minha avó começou a correr, teve uns tempos atrás, logo depois que ela na verdade, ela sempre trabalhou como dona de casa e meu avô era empresário, então ela ajudava ele. Logo depois, eu já estava em Brasília, eles já moram em Brasília há mais de 20 anos, ela começou a caminhar. Meu avô e minha avó adoram caminhar. Hoje eles têm acompanhamento, porque ele já tem 85 e ela já tem 82, mas ainda fazem as caminhadas, a gente não deixa de fazer pelo menos a caminhada, mas eles praticam, hoje em dia eles praticam tai chi e dança de salão, mas a caminhada sempre tem, que eles adoram, então vou usar o exemplo da minha avó. Ela começou a caminhar, e aí ela estava se sentindo super bem, ela teve labirintite, tem pressão, hipertensão, né? E algumas outras síndromes metabólicas conjuntas. Ela começou a caminhar e sentiu uma necessidade maior de gastar mais energia, e ela não foi buscar orientação e ainda assim quis começar. Então ela estipulou, vamos supor, um poste. Ela caminhava, marcava um poste, caminhava um poste, ou 2 postes, e corria um. Ela caminhava 3 postes e corria um. Então ia de acordo com o que ela estava sentindo, se ela estava se sentindo bem, e a disposição do dia, porque a gente sabe que isso também tem que ser levado em consideração, porque a pessoa, às vezes, ela não está afim, ou está de saco cheio, e isso até para a prática de outras modalidades é assim. Então, ela começou assim. Não vou dizer que é o mais indicado você começar de qualquer maneira, por quê? Porque a orientação ela vai ter que, ela é muito necessária, principalmente depois dessa idade. Então, mas ela estava se sentindo bem, começou a fazer, não teve nenhum problema e continuou correndo. E ela fazia essas corridinhas. Claro que ela não queria ser nenhum atleta profissional e não queria nem despontar na corrida, mas ela estava se sentindo bem e começou. E outro exemplo que... Pode fazer a pergunta? Com quantos anos ela começou esses estudos? Cara, eu vou te falar que já tinha mais de 60, 65 anos, daí para 70. E eu me lembro que, tipo, eu era... Isso faz uns 15 anos, uns 15 anos. Ela deve ter uns 80 agora, então deve ter uns 15 anos, mais ou menos. E eu me lembro que eu ia caminhar com meu avô quando eu era mais jovem, e o bichinho, ó, disparava na frente. Eu falava, mas vó, como é que ele consegue caminhar rápido assim? Ela falava, meu filho, eu não sei não. Ele gosta de caminhar depressa. Então, isso também eu me lembro também quando eu tinha uns 8 anos de idade, isso há 20 anos atrás, se for levar em consideração que meu avô tem 85, então ele tinha 65, e ele já era bem ativo,
e andava na frente, e eu, quando criança, não conseguia acompanhar o passo dele na caminhada. E eu ficava impressionado, eu falava, caramba, como é que um velho consegue caminhar mais rápido que eu, que tenho 8, 10 anos? Então era um pouco, era um pouco sem lógica, mas assim, você via a disposição, a pessoa que era bem ativa durante a vida toda, e isso faz toda a diferença na hora que vai passar dessa fase, né? Então, meu avô sempre foi muito ativo, ele era empreendedor, ele tinha padaria, e ele cuidava, tomava conta daquilo lá tudo, e acordava 3 horas da manhã, ou dormia 3 horas da manhã, e acordava 5 e emendava a noite, tinha dia, então ele era bem ativo, e isso conta muito, mas ao mesmo tempo, o fato de dormir pouco pesa muito também, né, no decorrer da idade, que o sono a gente sabe que é muito importante, mas a gente via que ele tinha uma atividade, um nível de atividade física bem grande, e eu achava isso muito massa, achava isso muito interessante. A gente sempre estimulou bem essa galera lá em casa, então, bem interessante esse fato. Fenomenal. Fala seu outro exemplo, desculpa, é porque eu fiquei curioso com quantos anos sua avó tinha começado a fazer, foi muito, muito bacana você ver, né? Você vê, foi um instinto dela, né, dessa corrida Exato. de um ponto. E olha Porra, muito que, legal. e olha que eles foram inspiração para mim para começar a fazer o curso que eu fiz e hoje em dia tá onde eu tô com eles. Meu tio, ele é professor até hoje, né? Mas assim, eu frequentava o NB desde criança e adorava ir para as aulas de Tai Chi. Ele dava aula de Tai Chi para os velhinhos lá, eu me amarrava naquilo, eu praticava com eles, passava um sufoco na aula, mas isso foi uma das coisas que me inspirou também para fazer a faculdade que eu fiz hoje e tomar conta do público que eu tomo hoje também, entendeu? O outro exemplo que eu ia te dar até ligado a professora Marisete, que veio, se eu não me engano, é ligado a ela, é ligado ao programa do GEPAF. Era o programa Seminovos, lá da UNB. Era um programa destinado a idosos que queriam correr ou que gostavam de correr, então, que faziam a prática da corrida. E assim, cara, tem exemplo lá de idoso que você passa mal, que você fala, o velhinho foi comemorar seus 60, 70 anos, correndo 30, 40, 50 quilômetros, assim. Eu não sei especificamente, mas eu lembro que tinha esses exemplos no programa e o pessoal corria muito. Então, até o nome do programa era Programa Seminovos. Poxa, que sugestivo, né? Então, eu achava bem interessante isso. E tudo era periodizado, tudo era categorizado, tudo era feito na maior competência e profissionalidade possível para poder melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Eu achava bem interessante. Felipe, eu vou te dar um exemplo aqui, lá no. Você falou desse lance. Eu não sei se ele realmente, eu não sei se ele foi atleta. Eu morei um tempo no Sudoeste e tinha um senhorzinho que ele me fez mudar o meu percurso de corrida no Sudoeste. É sério, que eu morava naquele setor econômico do Sudoeste, eu corria por volta do setor econômico. E eu corri uma vez um velhinho passou por mim e eu, caraca, não é possível, bicho. Eu tava com 38 anos, 37 anos, não é possível. Velho de cabelo branco mesmo, aqueles velhinhos mirrados. Aí no outro dia eu fui correr e o velhinho, aí eu falei, bicho, não. Aí a terceira vez eu falei assim, não, já que eu mexo com atividade física, eu quero o bem dos velhinhos, eu não vou passar uma banda nesse velho, né? Eu vou começar a correr ao contrário. É verdade. O velhinho passava por mim, Felipe, parecia que eu tava andando, velho. Eu não. Aí eu comecei a correr ao contrário, porque eu só cruzava com o velhinho e dava bom dia, assim, ó. Opa, bom dia. Mas era passando, então eu não estava desmoralizado. Tem uns caras que são fogo. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? Que você falou no início, e até o exemplo que você deu, são de pessoas que têm saúde, né? Mas a gente sabe que para começar uma prática esportiva, a gente precisa fazer uma avaliação, né? O que você Claro. recomenda para pessoas que vão fazer um programa com você, uma planilha, que começam a correr com você? O que você indica para essas pessoas para elas fazerem de avaliação? Então, o processo, como você disse, né? Às vezes tem gente que já começa a correr, já vem da corrida há um tempo. Então, a gente tem exemplos aí que, por exemplo, eu tenho uma aluna que hoje ela deve ter quase 60, mas ela corre há algum tempo e ela corre bastante. E em casos específicos, claro que tem casos específicos que a gente pede avaliações específicas, até avaliação médica, que é de suma importância, né? Então a gente pede avaliações e testes específicos e até autorizações médicas específicas, mas isso são casos mais pontuais. Então, no geral, normalmente, quando a pessoa fala, eu quero começar a correr, primeiro a gente vai avaliar todo
o histórico daquela pessoa, avaliar toda a vida dela como um todo. Eu não vou tratar aspectos pontuais, mas vou tratar a vida dela como um todo. Como que ela dorme, como que ela, se ela se exercita já faz algum tempo, se ela não se exercita, qual foi a última vez que ela fez acompanhamento médico, qual que foi a última vez que ela fez os exames periódicos, e isso conta muito na hora da gente prescrever um treino ou montar uma planilha de treino para aquela pessoa. Mas normalmente a pessoa de cara é necessário uma avaliação com um cardiologista. Então, normalmente o cardiologista ele vai dar o parecer dele, o laudo, né? E normalmente o cardiologista mesmo pede um teste de esforço. Um teste de esforço com eletrocardiograma, e a partir disso ele vai conseguir passar um laudo para mim, para eu poder direcionar aquele treino. Dependendo da idade da pessoa, a gente utiliza alguns testes específicos da educação física. Então, tem testes específicos que a gente usa, teste de 6 milhas, teste de 12 minutos de Cooper. Então, depende da capacidade física daquela pessoa, de acordo com o teste que ela trouxe para a gente, o teste cardiológico, depende do estado dela ali, depende da mobilidade dela, depende do... Então, são os testes que normalmente eu peço, eles vão depender de acordo com o que a pessoa está, como que ela está ali no momento. Eu não costumo, o que eu costumo fazer? Tem muita gente que passa planilha de treino. Então, assim, vou te passar essa planilha aqui. Você já corre? Não, não corro. Então, vou te passar essa planilha aqui e aí você segue ela e vê como que fica. Cara, para mim, corrida não é isso. Corrida é um acompanhamento próximo. Corrida é um acompanhamento ali diário, vamos dizer, né? E aí a pessoa chega na segunda-feira, vamos supor que a pessoa corra 3 vezes por semana. Correu segunda. E aí, fulano, como é que você tá? A partir do que ela me disser, do que você me disser, eu vou prescrever o seu próximo treino. Não vai ser assim, eu vou montar essa planilha na semana, ou no mês, ou em 2 semanas, ou em ciclos, e aí você vai correr, e aí no final você me diz como é que é, ou nem me diz, e muitas vezes acontece isso, as pessoas somem, né? E aí pronto. Não, eu vou fazer o acompanhamento semanal, diário, se possível diário. Então a pessoa chegou segunda-feira, correu, beleza. A partir da avaliação física dela, que a gente mediu a capacidade cardiorrespiratória dela, eu vou prescrever o primeiro treino. Prescrevi o primeiro treino dela, ela vai me dizer, vai me mandar um feedback. Se a consultoria for online, que é mais difícil de fazer um acompanhamento próximo, para ver passada, para ver pisada, para ver o desenvolvimento da corrida mesmo, se ele for online, né, eu peço o PSE, ou muitos alunos hoje estão mandando a planilha de frequências, porque por conta do relógio, seja aqueles relógios que tem frequencímetro, e alguns desenham gráfico, e a partir da frequência que ela me manda, daquele gráfico de frequências, dá para eu prescrever o próximo treino. Então esse é um acessório que ajudou muito, principalmente na minha vida. E a partir dessas frequências, e a partir do PSE, que é a percepção subjetiva de esforço que essa pessoa me envia naquele dia, eu avalio e prescrevo o próximo. Mas não é só isso que é levado em consideração. O que eu levo em consideração também? Cara, se a pessoa dormiu bem, se ela comeu bem, comer bem não significa comer muito. Então eu pergunto para a pessoa, e aí, como é que foi seu dia? Foi um dia estressante? Foi um dia... Até essa semana agora, não, as 2 semanas atrás, nem foi na corrida, mas a gente pode levar em consideração isso na corrida. Um aluno chegou e falou, poxa, Felipe, começou a fazer os exercícios de musculação, falou, poxa, Felipe, não tô bem, e eu acho que esse exercício aqui não está me fazendo bem, e não sei o que e tal. Aí eu fui fazer uma análise com ele, tá, mas como é que foi seu dia? Ele me falou que estava estressado e que não estava bem, blá, blá, blá. E aí, ele, na verdade, nem fui eu, ele mesmo chegou à conclusão e falou assim, poxa, eu acho que eu não estou me sentindo bem, não é por causa do exercício, não é por causa do treino, é porque hoje o meu dia foi estressante. Então, vamos continuar, vamos mandar bala. No final do treino a pessoa estava bem, e estava sem dor, não sentiu nada, e a gente conseguiu. Então isso também é levado em consideração na hora que você vai montar um treino de corrida, tanto no dia, quanto na semana seguinte, quanto no mês. E normalmente o acompanhamento diário é a melhor opção para se prescrever um treino, porque é muito subjetivo, né? A gente tem dia que chega bem, tem dia que não chega, então isso conta muito. Legal, muito bom.
Muito boa a explanação, assim, porque, cara, a gente ouve muita coisa mesmo, né, assim, eu conheço realmente algumas planilhas que são até mensais, até um pouco mais de tempo. Esse feedback que você dá, cara, da pessoa correr um dia, você dá um feedback para montar o próximo treino, pô, é o ideal, cara. É o ideal, É, porque de repente a pessoa está passando por uma fase difícil, aquela semana foi perfeito, perfeito, achei e fenomenal. assim, o corpo da pessoa vai dizendo mesmo, porque às vezes ela começa com um processo de dor, um processo que a gente leva que a gente trata como inflamação, né? Mas é por quê? Porque às vezes aquela semana da pessoa ela não está bem, então os níveis inflamatórios dela, cortisol está alto, então ela chega na semana, não está bem. Aí o que eu vou fazer? Se na planilha falar assim, não, nessa semana você tem que aumentar o volume, e ela vai aumentar o volume, e no final da semana ela vai sentir dor. Não vai adiantar nada. Aí ela vai botar a culpa onde? Na corrida. Vai falar, pô, essa corrida aqui está me fazendo mal, mas na verdade era o corpo dela que pedia para ela reduzir o volume. Então, ou o Felipe volume, ou a maldito. intensidade. Exato. Principalmente as mulheres, que eu tenho algumas alunas mulheres que elas sofrem muito em período menstrual, é um sacrifício para algumas até fazer o treino. Mas aí o que, que você faz? Poxa, leva em consideração isso, diminui o volume da corrida, que ela já está sentindo dor. Por que, que você vai fazer ela correr um volume de treino que às vezes ela vai sentir mais dor, porque os níveis inflamatórios dela estão mais altos? Então, tem que levar isso em consideração. Não adianta só mandar a planilha. E eu não julgo quem manda, porque tem muita coisa interessante, tem muito trabalho legal, mas essa coisa de cuidar da pessoa, que é o que está faltando hoje em dia, bicho. Porque o cuidar um do outro, e não vou dizer só profissional cuidar do aluno, o aluno também levar em consideração que o professor, né, que está montando o treino, que ele precisa saber de algumas coisas que às vezes o aluno suprime. Se ele não souber, vai ficar difícil de prescrever o treino. Então, alunos, digam tudo para os seus professores, ok? É verdade mesmo, que a gente fala, tem vários tratamentos que você muda todo o tratamento, já não é corrida, mas você muda todo o tratamento, porque a pessoa fala, ah, eu não achei que isso era importante, mas de repente, aí, Paulo, você fala assim, caraca, isso era o primordial que você tinha que ter me falado, como você acha que não é nem importante? E Exato. aí eu quero te fazer uma pergunta, Felipe, porque você mesmo falou assim, né? Tem pessoas que já estão mais aptas, tem pessoas que não estão tão aptas, mas a corrida, assim como qualquer coisa na vida, a gente tem que preparar nosso corpo, a gente tem que se preparar para aquilo, né? Então, eu sei que você faz, eu sei que você pede, mas eu queria que você falasse pro pessoal, porque nem todo mundo tem essa consciência. Tem gente que acha que assim, vou começar a correr, coloca o tênis e, por mais que você tenha dado a dica até assim, correr um poste, correr, mas a pessoa acha que para correr basta colocar o tênis. E É. eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação que eu sei que você faz, que a gente já conversou sobre isso, a gente sempre discutiu sobre isso. O que você faz para essas pessoas assim? Correr não é só correr, explica para eles isso para mim. Não, então, a corrida ela é um esporte muito democrático, então a gente tem que levar isso em consideração, que a corrida é um esporte. Corrida é um esporte. É um exercício, mas é um esporte. Então, igual o Rafa falou, a gente não pode simplesmente calçar o tênis e ir. Em alguns casos, a pessoa vai e não vai sentir nada, e aí o corpo vai cobrar lá na frente. Mas tratando desse público específico, que é o público de depois de aposentado, a gente precisa fazer uma preparação. E essa preparação é feita como? Com exercício neuromuscular. O que é o exercício neuromuscular? É exercício que vai melhorar a sua força. Então você precisa trabalhar força, precisa trabalhar resistência muscular, você precisa trabalhar potência. Como que isso normalmente é trabalhado? A gente pode, num primeiro momento, quando a pessoa tem menos capacidade, tanto neuromuscular quanto cardiorrespiratória, a gente começa com alguns exercícios funcionais. Então, exercícios funcionais são uma excelente arma para poder, primeiramente, começar, e a gente consegue muita evolução no ganho de força, ganho de massa muscular, para essa pessoa conseguir correr sem se lesionar. Então, o exercício funcional é uma ferramenta que a gente tem para poder melhorar essa condição da pessoa como um todo, para ela poder começar a correr. Outra forma, outra estratégia que a gente pode utilizar é a musculação. A musculação ela é outra arma que é excelente para quem corre. E vou te dizer, se a pessoa não faz musculação ou alguma atividade neuromuscular, ela vai se lesionar em algum momento da vida. Pode ser mais cedo ou mais tarde. Se você corre e não faz nenhum exercício neuromuscular para trabalhar
força de membro inferior, cadeia anterior, que é a parte da frente da coxa, cadeia posterior, panturrilha, se você não faz core principalmente, se você não faz fortalecimento dessa região, mais cedo ou mais tarde vai lesionar. E não vou dizer que vai lesionar membro inferior, não. Essas lesões podem vir em reflexos na parte de cima, porque às vezes você pode estar sobrecarregando uma região do corpo e pode vir lesão ou dores. Lesão que eu digo pode ser dores, relacionada a dores. Na parte de membros superiores, coluna torácica, coluna cervical, ombro, base de crânio, então às vezes pode acontecer. E aí você fala, pô, mas eu corro, eu uso membro inferior, por que eu tenho que treinar core, por que eu tenho que treinar abdômen? Cara, powerhouse, é a casa de força ali, o abdômen é a sua casa de força, ela que vai te dar a sustentação para poder você parar em pé, para você poder fazer o movimento de troca de passada, então para você se sustentar, abdômen é total, integral. Então, duas coisas, musculação ou exercício funcional. Normalmente, exercício funcional já ajuda muito e resolve o problema. Então, com os meus alunos, eu uso muito o exercício funcional. Principalmente agora que a gente está nessa fase que não está tendo acesso às academias, então o exercício funcional está sendo uma excelente maneira de manter esses alunos ativos para conseguir fazer a corrida fora dali. Então, fazer agachamento, fazer abdominal, fazer prancha, fazer afunda, avanço, isso ajuda muito. Principalmente porque essas articulações que são exigidas na corrida, elas precisam, a maioria, né? Elas precisam de estabilidade. Então, o joelho precisa de estabilidade, o tornozelo precisa de uma estabilidade. Estabilidade que eu digo é músculos que sustentem essa região, entendeu? Se a gente não tiver essa musculatura fortalecida, cara, joelho, tornozelo e quadril sofrem muito. E não só isso, né? Propriocepção, que é treinar o seu corpo no local onde está. Treinar o seu corpo para dar a próxima passada, para dar a próxima passada da corrida sem se lesionar, sem se machucar. Então, às vezes você está correndo, surgiu alguma coisa na pista, ou tem um galho, você precisa desviar, isso é a propriocepção que vai te dar. Então, se você não treinar isso também, pode te atrapalhar muito, principalmente para quem gosta de corrida de rua, que o terreno é um pouco acidentado, tem variações de terreno, então, fantástico. Ó, tem uma pessoa que fez um super elogio aqui para você. Felipe é o melhor profissional que eu conheço. Rodrigão. Embaixo, né? Valeu, Rodrigo. Valeu, Filipão, pessoal. Filipão, eu só li esses dois comentários porque eu estava tão entretido com a sua fala que eu realmente não fiquei lendo muito comentário. Vou até dar uma zapeada aqui depois, quando você estiver falando a próxima coisa, para se tiver alguma coisa eu poder te falar também, além dessa do Rodrigo. Não teve não. Só o Felipe e o Rodrigo mesmo que fez elogio. Felipe, aí você falou um pouco, assim, você falou até um pouco antes, mas eu queria reforçar essa pergunta, porque eu acho que é muito, muito importante, tá? Se eu estiver sendo... se você achar a pergunta desnecessária, pode falar aí, presta atenção. Não, porque a gente falou assim dos exercícios, você falou muito bem do exercício resistido, do exercício neuromuscular, do exercício de propriocepção, e esse suporte, você também joga nas suas planilhas, a gente está falando da corrida, né? Tem pessoas que te procuram como para clube de corrida. Claro. Não sei se é bem clube de corrida, desculpa o termo. Mas, assim, para todos os seus alunos, você faz planilha de exercício também? Ou você fala assim, o cara me procurou para corrida, eu vou passar a corrida, e se ele quiser algo a mais, eu sempre vou estar oferecendo, lógico, mas se ele quiser algo a mais, eu dou, mas se for só para corrida, eu vendo só a corrida. Como que funciona isso para você, assim? Então, normalmente... vamos dizer, tem muita gente que me procura e que já praticam algum exercício fora dali. Então, a maioria das vezes, essas pessoas que correm, alguns têm consciência de que a musculação ou que o fortalecimento muscular é necessário. Então, essas pessoas, elas já têm um suporte. Então, elas me procuram especificamente para correr. Então, eles querem correr. Então, eu prescrevo o treino, vejo o desempenho, a gente analisa o desempenho, avalia o desempenho e vê qual é a progressão que a gente deve seguir. Mas na maioria das vezes as pessoas chegam simplesmente com a vontade de correr. Essa vontade de correr
e fala assim, cara, eu vejo correr, tem aluno que vira pra mim e fala assim, cara, eu vejo a mulher correr na novela, fica tão bonito, né? Eu acho que eu queria correr também, eu acho bonito. E aí você vai ver, tem problema no joelho, tem problema no quadril, mas isso, às vezes, não é impeditivo. Não vou dizer que sempre é impeditivo, mas nunca seja impeditivo, mas às vezes não é impeditivo. Tanto é que eu tenho aluno hoje que tem condropatia grau 4 que corre. Assim, ela não sente dor, ela não se sente mal, e ela pratica a corrida. E ela já vem desse quadro de condropatia há muito tempo. Então, assim, normalmente as pessoas chegam com a vontade de correr. Cara, eu tô ali, a pessoa quer correr. Eu vou só simplesmente soltar ela para correr? Não vou, bicho, porque eu sei que ela vai se machucar se eu colocar ela para correr. E eu sei que o meu trabalho ali vai ser em vão, porque ela vai vir, vai me procurar, vai começar a correr e logo logo vai falar: "Pô, isso aqui não serve para mim não, correr não é para mim". Então, eu vou embora. E aí qual que é o meu objetivo? Melhorar a saúde dessa pessoa, que o mais difícil ela fez, que foi procurar o professor. Por que não dar essa pitadinha e esse qual é a mais para poder desenvolver e a pessoa conseguir correr e falar assim, poxa, deu resultado. Então, normalmente eu faço um trabalho específico de fortalecimento muscular, uma preparação para a corrida. E até tem gente que me procura e fala assim, ah, eu não quero ficar fazendo agachamento, eu não vim aqui para um clube de corrida, eu vim para correr, eu não quero fazer agachamento. Eu falo, você vai fazer, e vai porque senão não vai adiantar, eu vou te colocar para correr, você vai sentir dor. E às vezes eles até teimam e correm por fora e volta e fala, ah, acho que esse agachamento está me fazendo sentir dor. Eu, não é, porque você correu e desobedeceu. Então, se você desobedecer, vai continuar sentindo dor. Então essa preparação normalmente eu faço. Faço preparação de membro inferior, faço preparação de abdômen e tudo que é possível. Tudo que é da minha alçada, né? E algumas vezes também alunos chegam e, ó, tenho, sei lá, fascite plantar, venho de um quadro de fascite plantar, ou venho de uma condropatia, gosto de correr, quero correr. O que você me sugere? A gente faz uma avaliação ali na hora, falou, ó, vamos ver, você consegue correr? A pessoa fala, não, eu até consigo correr, mas eu corro 20 minutos ou 15 minutos e já sinto dor. Opa, a gente já tem um patamar aí para trabalhar. Então, a gente pode trabalhar. E será que é necessário a pessoa ir para uma fisioterapia? Será que é necessário ela ter uma avaliação de um fisioterapeuta ou de um médico até mesmo para ela poder correr? E se for necessário, eu peço, falo, ó, vai no médico e volta aqui para mim e vê o que ele te fala. Na maioria das vezes o médico, se o médico ajudar bastante, hoje a medicina tá vendo que o movimento faz bem para a pessoa, faz muito bem para a saúde, né? Então, se o médico for nessa linha de pensamento, ele vai sim liberar aquela pessoa para a prática física e vai indicar, além de indicar, vai incentivar e anotar para o professor quais são os problemas pontuais. Então, assim, essa pessoa ela tem, sei lá, fascite plantar. Ela chegou, ó, aí ele anota, ó, fascite plantar, grau tal, já tratou ou não tratou, recomenda atividade de fortalecimento. Então, a gente faz a atividade de fortalecimento específico para aquela pessoa. Eu faço a atividade de começo mesmo, de engatinhar até a pessoa conseguir correr. Então, e o correr daquela pessoa não quer dizer que ela vai sair correndo 30, 40, 50 minutos ou até fazer uma corrida de 5, 10, 20 quilômetros. Cara, vamos trabalhar com as nossas possibilidades. Então, se você tem uma condropatia grau 4, a gente conseguiu progredir a sua corrida, seu objetivo de vida é ser atleta, o quão você está empenhado e o quão você está disposto a se doar para aquele esporte e a se doar para a sua saúde, para você poder, onde você quer chegar. E isso, de novo, entra no propósito, né? Onde você quer chegar. Então, será que vale a pena o custo-benefício? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração também. E até exemplo prático, eu tinha uma aluna que eu até indiquei para o Grupo Longevital, ela trabalhou com vocês um bom tempo de fortalecimento muscular, e aí ela começou o treinamento físico comigo, e a própria médica dela, era, graças a Deus, a médica foi uma luz na vida dela, ela era fisioterapeuta, e ao mesmo tempo que a médica estava fazendo o tratamento medicamentoso, a médica estava fazendo
o tratamento fisioterápico, vamos dizer de certa maneira. Então essa pessoa ela tinha o que a gente chama de epicondilite anquilosante, que é uma doença que tem diversas inflamações e causa diversas dores no corpo. No caso dela, era uma dor lombar muito forte, eram crises. E ela falava, chegava para mim e falava, Felipe, pelo amor de Deus, eu preciso correr. Eu preciso correr para gastar energia, eu preciso correr para melhorar minhas dores. E eu só falava assim, segura essa vontade de correr só hoje, vamos fazer esses exercícios aqui, segura essa vontade de correr, e aí quando você estiver melhor, a gente corre. E aí eu tinha esse contato, eu não tinha um contato direto com a médica, mas eu tinha esse contato por ela, e ela aprendeu a me obedecer, né, não me desobedecer mais, porque ela viu na pele que sofre quando ela me desobedecia, e eu mantive esse contato por ela com a médica, e a médica sempre falava, ela chegava e falava, a médica autorizou eu a voltar a correr, ou senão a médica fez uns alongamentos comigo hoje, e aí eu melhorei. E aí eu perguntava quais são, como é que você fez, e aí a gente evoluía a partir daquilo. Então, um trabalho, vamos dizer, multidisciplinar ali, mas guiado e dado de acordo com o corpo dela, porque como é uma doença relacionada à parte psicológica também, isso conta muito, conta muito. Então, esse exemplo prático aí. E um exemplo prático também do outro lado, né, que a gente tem, até foram alunos em comum também da gente, que aí, a propósito, essa moça que começou a fazer as aulas de corrida, ela me ouviu e começou a fazer a musculação, começou a fazer a preparação. Ela falou, eu nunca me senti tão bem, eu passei um ano sem sentir dor. E ela agradece até hoje, ela fala, nossa, eu fiquei um ano sem sentir dor. E depois ela continuou correndo e desenvolveu na corrida, e tá bem agora. E outro exemplo que eu ia dizer era de pessoas que vêm de um nível de atividade física muito alto durante toda a vida. Então, joga futebol e corre de novo. E aí vem nesse nível de atividade física e na aposentadoria não vai sentir tanto o baque da idade para aquela atividade que ele vai sentir, que ele vai desempenhar, né? Mas, claro que sente, lógico, mas essa curva ela é mais suave, ela não é como até o próprio André falou na última live, né? Essa curva a gente busca deixar ela abrandando, né? E não cair de uma vez. Então, para essas pessoas é mais fácil ou começar um esporte ou continuar no esporte, porque o hábito já está implementado e a gente sabe que o hábito é tudo ali. Legal, perfeito, perfeito. Eu perguntei mesmo porque eu não sou do ramo da corrida, então, assim, porque tem vezes que tem gente que chega pra gente, aqui a gente é academia terapêutica, então tem gente que, quando a gente propõe algo diferente, a pessoa fala, não, mas eu tô procurando por isso, por isso, por isso. Por isso que eu te perguntei como que funcionava essa dinâmica na corrida, entendeu? E aí, Felipe, eu quero puxar com você um tema que foge um pouco do tema da live, mas eu queria saber a sua impressão e como que você vê isso, porque a gente sabe que existem vários benefícios do exercício aeróbico para pessoas com Covid, né? E a gente teve, que nem a gente falou no início, mais uma vez a gente está com as academias fechadas, mais uma vez a gente está com algum tipo de restrição nos lugares para fazer atividade física por causa do Covid. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, você que estuda muito mais que eu a parte de exercício aeróbico, corrida e tal, os benefícios que esse exercício aeróbico ele traz para pessoas com Covid, até na prevenção ou na. Aí eu quero que você fale um pouco sobre isso. Não é o tema da aposentadoria, mas a gente está, cara, aqui em Brasília é a primeira semana de 15, né? Que disseram que vai fechar 15 dias, mas é a primeira semana. Então eu queria saber um pouco como que você pensa isso, exercício aeróbico e Covid. Claro. Exercício físico, qualquer forma de exercício físico é excelente para a sua saúde. Especificamente o aeróbico, a gente tem uma melhora de capacidade cardiorrespiratória, a gente tem uma melhora de sistema imunológico, a gente tem uma melhora de capacidade cardiovascular. Por quê? Cardiorrespiratório, você trabalhando a circulação, você trabalhando a respiração durante a corrida, você tem um desenvolvimento desse sistema cardiovascular. Cardiovascular, a gente sabe até que para o pós-Covid, o sistema cardiovascular é muito requerido quando a pessoa tem Covid, então ele é muito lesionado. Então, o exercício aeróbico ele faz muito bem para o sistema cardiovascular também.
para o sistema imunológico, ele estimula células anti-inflamatórias. Então, as células que são responsáveis por combater as inflamações, né, que marcar ali e mostrar assim, opa, é aqui que vocês têm que ir. Sistema imunológico é aqui que vocês têm que bater, o exercício estimula essas células. Outra coisa também é a saúde mental, que a gente não pode deixar de levar em consideração nesse período de lockdown e de distanciamento social, cara. Hormônios como serotonina, endorfina, são liberados na corrida também, tanto no exercício aeróbico quanto no exercício resistido. Então, nesse caso, no exercício aeróbico. Então, tem liberações de hormônios que vão melhorar a sua saúde mental e vão te dar uma sensação de saciedade, de prazer, de bem-estar. Tem alguns que dizem, cara, eu estou procurando até hoje, mas é comprovado cientificamente que a liberação desses hormônios fazem bem principalmente para o sono. Então, é mais ou menos isso, o número de benefícios do exercício aeróbico. E inúmeros outros que a gente não consegue nem mensurar em algumas vezes, né? Legal, muito bom. Não, eu te perguntei assim porque, querendo ou não, o especialista em corrida, o especialista, né, que está estudando essa área mesmo, eu estudo, você sabe muito bem, meu maior foco de estudo é dor, né? Então, assim, a gente sabe benefícios também da atividade aeróbica para dor, mas o nosso foco principal é dor crônica, dor. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque o Covid, cara, é uma coisa muito sinistra aí e as pessoas devem falar muito com você, né? Por causa disso. Tô querendo prevenir Covid, porque pra gente chega. Não, com certeza. Nossa, o que eu faço para prevenir Covid? Eu falo, cara, a primeira coisa é se alimentar bem, dormir, ter vida normal, tentar, né, usar máscara, que você está falando. Mas eu queria saber de você, porque eu sei que você está estudando isso, então... E também a gente pode desenvolver essas capacidades praticando atividade cardiorrespiratória, atividade aeróbica, até mesmo dentro de casa, né? Se aproveitar esse lockdown aí, que você está em casa. Dá para você fazer atividade aeróbica dentro de casa. Claro que a corrida ela vai ter outros benefícios que também, quando você sai de casa, não vou dizer sair de casa em horário tumultuado, não, buscar horários alternativos, buscar horários que não tenha tantas pessoas circulando e que você consiga ter um distanciamento mínimo de 2 metros, de extrema importância. Mas a coisa do pegar sol, a vitamina D, para poder metabolizar e produzir vitamina D também é de extrema importância. E, assim, quando você está preso dentro de casa, raras as pessoas que hoje em dia, principalmente em Brasília, conseguem ter uma casa que bate sol para poder pegar pelo menos 10 minutos de sol por dia. Então, outro aspecto também que é interessante na hora de falar caminhada ou corrida, um exercício aeróbico, é o fato do sol também. Porque a vitamina D a gente sabe que é muito importante para poder auxiliar até no sistema imunológico também. E o sistema imunológico precisa estar mais ativo e mais bem preparado para caso venha uma doença como essa. Não só essa, mas diversas outras que estão aí que podem trazer grandes malefícios. Mas nesse caso específico, que é o Covid, sim, está com o sistema imunológico bem, está com a saúde mental bem, que é um pouco mais difícil, mas está com a saúde mental bem nessa parte de distanciamento social, cara, você já vai estar diferente de muita gente. E não que muita gente a gente não possa ajudar. Então, nosso objetivo é esse, ajudar essas pessoas que não estão bem. Então, busca atividade física, busca o exercício físico, mesmo que seja uma caminhada, fazer um 1% do dia, faça, porque o hábito começa quando você começa, você é o protagonista disso, não tenha dúvidas, porque se você não for o protagonista, ninguém vai fazer por você. Então, dê o primeiro passo. Pequenas ações, pequenas atitudes que vão mudar todo esse quadro. É mais ou menos isso. Eu acho que você tem que partir de você. Agora eu tenho um desafio para você. Ih, rapaz, esse desafio é grande. Esse desafio é grande. E até eu ia fazer uma brincadeirinha, até parei, freio minha boca quando você falou que você tem que dar o primeiro passo. Eu falei, exatamente, corrida, caminhada, primeiro passo, tem tudo a ver. Mas, Felipe, o grande desafio que eu quero para você é o seguinte, a gente falou durante 1 hora
sobre corrida, sobre preparação, sobre aposentadoria, sobre tudo. Se a gente fosse deixar um recado final para a pessoa que está aqui com a gente, como se fosse um resumão da live, e aí o desafio é isso. Se eu fosse fazer para mim um resumão da live em 1 minuto, no máximo 2 minutos, o que você falaria de tudo isso que você falou hoje? O que você deixaria como conteúdo final, assim? Galera, o importante para quem está aposentando, para quem quer começar a correr, é isso, entendeu? Mais ou menos. Aham, É um claro. desafio que você falou coisa pra caramba aí. A gente conversou, cara, tem 1 hora que a gente está conversando. Então o desafio é grande, mas é isso. Eu quero saber assim, recado assim. Pum. Para as pessoas que estão se aposentando ou que já estão aposentadas e querem iniciar a atividade de corrida, a primeira coisa que devem fazer é procurar, dar o primeiro passo, é procurar orientação. A orientação ela é de extrema importância. E dar esse primeiro passo procurando a orientação, a partir disso você vai colher diversos benefícios que a prática física te dá. Então, como eu elenquei, esses benefícios que a prática física te traz, eles vêm, mas você precisa dar o primeiro passo. A prática física, hoje, já está mais comprovada que prolonga a sua vida. Então, começar com pequenos hábitos, começar com a orientação correta, procurar um profissional competente, capacitado para a sua determinada especificidade, seja doença no joelho, seja dor no joelho, seja dor nas costas. Se você quer correr ou se você quer praticar qualquer atividade física, procure orientação e dê o primeiro passo. Então, esse passo é de suma importância. Se você não começar, igual eu disse, ninguém vai começar por você e a sua vida não vai se prolongar. Então, iniciar a prática física é tudo. Legal, perfeito. Resumo bom. Resumo bom. Filipão, eu agradeço demais por você estar aqui com a gente. Você sabe que eu gosto muito, assim, do seu trabalho. Eu confiei e confio muito em você. Você ficou aqui com a gente um bom período, você falou. Exato. Cara, agradeço demais, porque, assim, atividade física ao ar livre não é para qualquer um. Não é qualquer um que sabe trabalhar com isso. Não é qualquer um que sabe fazer uma planilha de treino. Não é qualquer um que tem um acompanhamento. Que eu gostei pra caramba de saber que cada dia você tem um resultado. Então, assim, eu acho muito legal, acho muito legal. Fico muito grato por você ter podido dividir isso com a gente. Eu sempre falo aqui que a gente tem que democratizar o conhecimento. Então, o que você fez hoje aí, uma super entrega. Agradeço demais, mesmo, mesmo, mesmo. Ok, isso eu que agradeço, fico honrado aí pelo convite, pô, um especialista, mas queria agradecer primeiro, pessoal, a você e ao pessoal do Grupo Longevitar, que sempre me deu muito suporte e que eu confio demais no trabalho deles. Então, a galera que está aí é de extrema capacidade. Então, se estiver procurando treinamento funcional ou reabilitação funcional em Brasília, essa galera aí manja muito. Então, é bem interessante. E eu agradeço muito esse convite, porque realmente, igual como você disse, o trabalho externo com público específico não é fácil, mas a gente vai buscando cada dia se atualizar, se profissionalizar para poder entregar o melhor que a gente pode para essas pessoas. E é isso, o que eu quero é melhorar a saúde da galera, eu quero ver todo mundo bem. Quando me procura, a primeira coisa que eu quero é que a pessoa saia dali com saúde, para dar o próximo passo para o outro dia. Filipão, e deixa aí para as pessoas, como que elas te acham, cara? Telefone, WhatsApp, como que elas te acham para fazer uma planilha de treino com você? Ah, legal. Não, quem quiser pode mandar mensagem por direct aqui no Instagram, mas quem tiver alguma Mas dúvida fala seu específica. Instagram, você não falou. Ah, sim, vou falar, vou anotar aqui. É, Felipe Luzini. É só clicar aí no perfil, vai aparecer aí. Então, Felipe Luzini com I, só digitar aí que vai aparecer, ok? Tá aí embaixo. Mandar mensagem no direct ou no telefone 629 9189 9 9189
Ih, rapaz, esse telefone é novo. Eu não sei. Eu vou Não, deixar. é pelo Felipe Luzini mesmo, porque É, a pessoa vai ir lá com o cara errado ainda, eu né? mudei de cidade e não decorei o número. Mas tá Então bom. te acham pelo @Felipe Luzini aqui pelo Instagram, né? Pelo Instagram. Fica mais fácil. Ah, é mais seguro. E ó, seu resumo foi tão bom que teve um elogio aqui, ó. Vou até falar para você. Peguei no final da live, mas excelente dicas. Coloquei meu pai para ver e ele gostou muito. Ótimo. Opa, valeu Felipe aí, valeu, Costa. Felipe Costa. Massa, Valeu, massa. Felipão. Nós. E ó, excelentes profissionais, ótima live. É isso aí, gente. Gente, brigadão, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sempre falo que o maior, né, o maior ativo que a gente tem é nosso tempo. Obrigado por vocês terem investido esse tempo. Obrigado pela você ter dedicado esse tempo pra gente. Gente, semana que vem tem mais. A gente se encontra. Valeu, Felipe. Valeu, moçada. Valeu, Tudo bom. pessoal. Boa Até a noite. próxima. Até. Para você, até amanhã, Felipe, porque a gente já se encontra de manhã. Exatamente. Até amanhã, então. Valeu, valeu.